Então, feita toda essa incursão, já não mais tão inicial, né, que a gente fez sobre a ética e a moral e repassamos por todos aqueles assuntos que a gente já tinha levantado desde o primeiro bimestre, que a gente usou a mesma apostila, né, no primeiro bimestre e no segundo, enquanto a gente estava conversando em sala de aula ainda e mesmo depois que a gente veio para a internet, né, e só nos falamos por aqui desde então. A gente primeiro apresentou todos esses temas, todos esses assuntos, esse campo de pesquisa em sala de aula, e aí aqui a proposta era se aprofundar naqueles mesmos assuntos que a gente já tinha visto em sala de aula. Então a gente fez uma incursão inicial sobre a natureza humana que se insere dentro da natureza de maneira mais geral e da cultura que se insere por sua vez dentro da natureza humana, né? E o que é essa cultura, como se constitui essa cultura, o que ela tem a ver com a liberdade, o trabalho, a existência mesmo, como que toda a nossa vida gira em torno desses conceitos, ou como a gente consegue analisar a nossa vida por meio desses expedientes, desses conceitos, né? As nossas práticas, os nossos costumes, enfim, a maneira como a gente se organiza, como se dá a nossa organização social, a nossa organização política, a nossa economia, enfim. Aí então, da cultura, a gente dá um passo necessário à moral, que traz consigo já a ética, né, que é o estudo dessa própria moral. Então, quando a gente fala de cultura, já está embutido aí uma certa moral, que é a construção das regras sociais que se fazem em sociedade mesmo, né? Aliás, eu tenho que mandar uma provinha para vocês e essa certamente vai ser uma das perguntas. Distinguir, diferenciar moral de ética. Dê uma definição de moral e dê uma definição de ética. Naturalmente de acordo com os pressupostos que nós temos estudado até agora, né, ou até então. Aí, feita essa distinção inicial entre moral e ética, o que é moral, o que é ética, como cada uma dessas coisas se relaciona com a outra, como que a gente se relaciona com cada uma dessas coisas, como que a gente constrói a moral, para que serve a ética, e isso já foi a nossa segunda aula desse bimestre. Aí, então, a gente parte a analisar uma certa distinção nessa forma de estudar a moral, né? Nessa forma de abordar a moral, os nossos valores morais, o que a gente tem como certo e errado, bom ou mal, bonito, feio, usual, estranho, permitido, proibido, enfim. E tudo isso, essa nova abordagem da moral e da ética, esse novo olhar interessado para a moral e, consequentemente, para a ética, se dá num tempo muito mais próximo de nós, já no período do Iluminismo, entre os séculos XVII e XVIII, o auge do racionalismo, né? De derrocada, de derrubada do antigo regime, de formulação de novos pressupostos, de novas ideias, de novas estruturas políticas em meio aos movimentos sociais revolucionários desse mesmo século XIX, desde fins do século XVIII, na realidade, né, que vão se intensificar e crescer, e vão num crescendo cada vez maior nesse século XIX. Então, está feita a distinção, ou está posta a distinção para vocês, entre uma moral absoluta e uma moral relativa, né? O que a gente tem como a moral kantiana, da ética do dever, e uma moral utilitarista. As duas, que são frontalmente opostas, as duas nascem do seio desse iluminismo, né? De um tipo de moral que deve ser necessariamente orientada pela razão. Aí a gente viu melhor sobre a ética kantiana, essa ética do dever, dos imperativos categóricos na última aula. Resta-nos, portanto, falar então da ética utilitarista, ou do utilitarismo. E o que é isso? Eu até já plantei a sementinha lá atrás, já dei uma brecha para vocês saberem do que se trata, quando eu pus 2 aulas atrás essa distinção inicial entre um e outro, e falei que para a moral kantiana, da ética do dever, dos imperativos categóricos, o certo é certo, o errado é errado.
independentemente de onde, quando, como, porquê. Não interessa a circunstância, não interessa se está fazendo sol ou chuva, frio, calor, se foi há 2000 anos atrás ou se será daqui a 500 anos. As situações que são erradas hoje sempre foram erradas e sempre serão erradas. Os comportamentos que são moralmente reprováveis hoje sempre o foram e sempre serão. Isso é o que prega essa ética kantiana, né? Essa ética do dever, é de fazer o certo pelo certo. Não importam as consequências, não importa essa felicidade geral da nação, não importa Quer dizer, na realidade importa, né? Tudo isso de seguir o que é o certo e fazer sempre o certo é em vistas a um bem comum, um bem maior, né? Aquele negócio de seguir regras que possam ser universalizadas, né? Que o seu comportamento possa ser universalizado, que tudo que você faz pode ser feito por todo o resto, por todas as outras pessoas, sem prejuízo da comunidade, sem prejuízo dessa sociedade de maneira mais ampla, né? E agir de forma que o seu comportamento possa ser universalizado. Esse é o que prega essa ética kantiana, a ética do dever, de fazer o certo pelo certo, e não porque você é constrangido a fazer esse certo. Você está tomando uma atitude moralmente aprovável, está sendo seguindo por um caminho moralmente aceitável, positivo, bom, está sendo bom. Se você, no seu âmago, no seu coração, na sua essência, você faz o bem porque você sabe que é bem. Você é uma pessoa boa porque você sabe que isso é bom. E não porque a sociedade te constrange a agir da maneira que é determinado como bom, né? Bom, agora o outro lado dessa moeda, ou outra face dessa mesma situação, que surge também desse iluminismo, né? Então é também um pensamento, são regras morais, regras sociais, socialmente instituídas, baseadas, fundadas na razão, nesse século do cientificismo, e é um negócio que não busca mais o bem pelo bem, pura e simplesmente, mas busca a utilidade. E aqui a gente pode identificar a utilidade com felicidade. O que for útil para a maior parte das pessoas, para a maior parcela dessa população, isso é o que deve ser feito. As suas ações devem ser orientadas com vistas a uma utilidade maior, para um maior número de pessoas, tá? Ou para a felicidade do maior número de pessoas. Eu falei para vocês que essas deliberações, essas elucubrações, essas incursões racionais filosóficas nesse campo da ética ganhou força justamente nesses séculos 18 e 19, desde o século 17, na realidade, com esse iluminismo crescente, mas desde a antiguidade, já com os primeiros filósofos, a gente se questionava sobre a felicidade, né? E sobre a ética, a moral, enfim, como proceder, o que é bom, o que é mal. Eu falei para vocês, quem inaugurou esse campo de pensamento, essa trilha filosófica, foi o Sócrates, que efetuou a primeira grande mudança de paradigma da filosofia, né? Mudou da filosofia da natureza para a filosofia humana, para uma antropologia filosófica. Pois bem, então desde a antiguidade, o Epicuro ele já pregava uma ética com pressupostos semelhantes a esses adotados aqui agora por nós. Em algum sentido, para ele, os indivíduos deviam buscar a felicidade, procurando se achegar ao prazer e se afastar da dor. Ele falava que era se livrar das perturbações da alma, né? E aí ele meio que traçava um expediente pelo qual as pessoas podiam fazer isso, né? Mas de maneira individual, cada pessoa individualmente, na sua. Ele estava tentando ensinar o que as pessoas deviam fazer para ser feliz, ou para serem felizes, né? A ética utilitarista lança mão de um objetivo parecido, mas coletiviza essa intenção, busca a felicidade da coletividade e não mais só no plano individual. Busca, portanto, um bem comum, tá? Então, na ética utilitarista,
A reflexão ética tem por finalidade a identificação racional de ações que levam à felicidade. O princípio regulador das ações individuais deve ser a busca da felicidade para o maior número de pessoas. Então, o valor moral das nossas ações deve ser avaliado pelas consequências que elas podem causar, pelos efeitos que as minhas ações causam ou provocam. Uma ação, ela vai ser moralmente boa se ela trouxer bons resultados, se ela tiver boas consequências. E, de igual maneira, ela vai ser moralmente negativa, ela vai ser moralmente reprovável se ela trouxer consequências danosas. Não interessa a coisa pela coisa, interessa as consequências que ela vai gerar. Então, desde já difere bastante daquela ética kantiana, né? Do dever. Dessa forma, cada pessoa diante de um dilema moral tem que fazer um cálculo racional e tomar ação que beneficie o maior número de pessoas. Diferentemente do imperativo categórico do Kant, de que o certo é certo, errado é errado, independentemente de qualquer coisa, do lugar e do tempo e da sociedade, das pessoas e do contexto, independente dessas coisas todas, aqui no utilitarismo, essas noções de certo e errado dependem sim das circunstâncias e das consequências que essas ações podem vir a causar. A gente pode falar que essa ética utilitarista ela é uma ética pragmática, voltada para a ação, para a prática. Interessa os seus efeitos imediatos, palpáveis, calculáveis no mundo real. E não guiar por uma força superior, entendeu? Que nos dita o que é o bem, o que é o mal, não é ser guiado por uma verdade quase dogmática, é buscar o que nos faz bem, o que é prático, portanto, né? O que nos é útil, por isso utilitarista. E o que é útil pra gente? O que a gente busca no fim das contas? O prazer, busca a felicidade. Aí você vai me dizer, ninguém gosta de sofrer. Mas aí você vai me dizer, professor, tem gente que gosta de sofrer sim. Então, se a pessoa gosta de sofrer, ela tem prazer no sofrimento. Então, no limite, está todo mundo buscando o prazer, está todo mundo buscando se satisfazer, né? Então, é justamente esse o objetivo dessa ética utilitarista, pragmática. A busca pela satisfação do maior número de pessoas. E é essa mentalidade que deve guiar as nossas ações. Tem as nossas regrinhas, os nossos combinados sociais, a nossa moral, não é? Ela já nos encaminha mais ou menos para como agir no nosso dia a dia, né? Então, esse não é uma elaboração filosófica que você vai fazer para tudo, para todas as etapas do seu dia. Você levanta da cama e vai pensar, puxa vida, será que é melhor? Será que eu estou sendo justo? Será que eu estou sendo correto se eu levantar da cama de frente assim de uma vez, ou se eu virar de lado e levantar assim, porque aí eu estou preservando minha coluna, sei lá. Ou será que eu estou sendo justo e moral se eu botar o arroz por cima do feijão ou por baixo dele? Essas minúcias escapam um pouco dessa elaboração filosófica mais profunda e mais detida. A gente vai lançar mão desses preceitos, dessas teorias, quando a gente se deparar com dilemas morais. Como assim? O que é isso? Algum tipo de situação que aí você é impelido a pensar no que é certo, no que é errado, qual é a melhor maneira a se proceder, né? No que seria justo ou injusto, e não nas minúcias do dia a dia. Então, essa ética pragmática ligada à ação, à prática, ela busca o máximo de prazer e o mínimo de dor. Uma vez que tudo que a gente quer é atender os nossos prazeres, né? Atender satisfazer as nossas necessidades. E essa busca deve passar por um cálculo racional. Visa o bem maior da coletividade a longo prazo, não no mais imediato, né? Por exemplo, os dilemas morais que eu falei, tem dois exemplos muito ilustrativos, né? Que é possível até que vocês já tenham ouvido falar.
o exemplo do trem desgovernado. Imaginem vocês que vocês estão num trem. Vocês estão na casa de máquinas lá, estão operando um trem. E você perdeu o freio do trem. Ele não vai parar. E aí, no trilho do trem, tem os operários fazendo um tipo de manutenção e eles estão todos com um protetor auricular, estão com um abafador de ruídos e eles não vão ouvir o apito, a buzina do trem, não vão ouvir o barulho, não vão ouvir nada. Eles estão lá trabalhando. No trilho pelo qual o trem está correndo e não vai parar, tem 5 operários trabalhando. E eles não vão sair. Eles estão ali fazendo o rolê deles, eles não vão sair e não vão escutar também. No entanto, tem um outro trilho que você pode mudar o trilho e tem um operário só trabalhando. E ele também não vai te ouvir, enfim, a situação é a mesma. Só que se você, por inércia, não fizer nada, o trem vai passar e matar esses 5 operários. Se você tomar uma ação, aí você precisa tomar uma ação e mudar o trilho, o trem de trilho. Aí ele vai passar e vai matar uma pessoa só. Isso é um dilema moral, né? E aí, qual que é o certo a se fazer? Eu deixo o trem passar e matar 5 pessoas ou eu mudo o trem e mato uma pessoa só? Mas matar é errado, não é? Independentemente do lugar, independente do tempo, independentemente das circunstâncias. Mas e aí? São 5 ou é 1? Se, por essa ética, por essa ótica utilitarista, você visa o bem do maior número de pessoas, melhor seria, de acordo com essa ética utilitarista, com essa ótica pragmática, sacrificar 1 para salvar os 5. Né? Para o Kant. Os dois estão errados. Errado por errado, matar é errado e acabou. Tem um outro exemplo, que talvez seja mais palatável, mais fácil de digerir. Ou não, talvez seja até mais traumático. Enfim, são situações... Quer dizer, eu ia falar que são situações hipotéticas, mas esse caso aqui, que eu vou falar agora, realmente aconteceu. Imaginem vocês que vocês estão num... E aí eu estou pensando aqui em exemplos, é possível até, acho que tem filmes que já abordaram isso, mas em escalada de montanha, de gelo, e aí fica todo mundo preso numa caverna. Mas eu ia dar um exemplo de um navio. Imagina vocês que vocês estão num navio e a tripulação tem 5 pessoas. 5 pessoas. E vocês ficaram à deriva e, sei lá... estão numa calmaria, não tem instrumento de navegação e vocês estão lá, a Deus dará, né? Não tem o que fazer, não tem rádio, não tem nenhum tipo de comunicação e da maneira como o barco vai, vocês acabaram os suprimentos de vocês, tá? Vocês não têm água, não têm comida, não têm suprimentos o bastante para todos os 5 tripulantes, mas daqui a uma semana vocês vão chegar em terra firme e todo mundo vai poder sobreviver. Só que os suprimentos de vocês acabaram. Então, vocês durariam, sei lá, 2 dias no máximo. 3, vai, para a continha fechar. Aí, surge o seguinte dilema. Tem um cara que já está nas últimas, já está morrendo, e vocês têm a oportunidade, né? Vocês têm a alternativa de sacrificar esse um, que já está morrendo, se alimentar do corpo dele, para todo mundo sobreviver, chegar em terra firme e seguir a vida. Se isso não acontecer, todo mundo vai morrer. E aí? É correto vocês, como um grupo coeso, né? Vocês são uma pequena sociedade ali dentro daquele barco, dentro daquele navio. É correto vocês se alimentarem, vocês lançarem mão dos recursos naturais fisiológicos do corpo daquele um, que vai mantê-los vivos, operantes, funcionando para chegar em terra firme e pelo menos os 4 dos 5 sobreviverem, ou morrem os 5 e acabou essa história. De acordo com essa ética pragmática utilitarista, que visa o bem maior da coletividade em detrimento de uma minoria,
Isso é uma resposta racional. Lembrem-se do momento histórico pelo qual a gente está passando aqui. Iluminismo, formação das ciências, aplicação cada vez mais precisa, mais matematicamente calculável dos métodos científicos. As descobertas científicas estão se seguindo uma após a outra num ritmo assim alucinante. Então, tudo deve se basear e se fundar na razão. Então, essa seria uma receita, né? um modus operandi de como agir nesses momentos. É se fazer um cálculo racional que vá resultar no bem para o maior número de pessoas, mesmo que em detrimento de uma minoria. É sacrificar um ou dois pelo bem da maior parte da população, né? E aí, então, a gente se vê hoje, ou mesmo desse momento em diante, perante um dilema moral que nenhum desses dois responde. Nem a ética kantiana, nem essa ética utilitarista. Qual dos dois eu devo seguir, então? O que é o certo? O que é o certo para o Kant ou o que é o certo para o... E aí tem um principal filósofo, tem dois, na realidade, dois principais teóricos que vão elaborar essas teses do utilitarismo, né? Dessa ética utilitarista, dessa ética pragmática. O Jeremy Bentham e o John Stuart Mill, os dois ingleses, ambos nesses séculos 18, 19 em diante, né? E não nos cabe também, nem é a minha intenção aqui, tratar com muita riqueza de detalhes o que é cada uma dessas coisas, ou como procede cada uma dessas correntes filosóficas no tocante à moral, ou ética mesmo, mas abrir as portas desses debates, dessas elaborações para vocês, dessas questões mesmo, para vocês irem digerindo elas, vão pensando nelas, vão mastigando, vão ruminando, vão processando esses conceitos iniciais, porque está lançada a base para vocês, e vocês vão voltar a pensar, estudar e elaborar e escrever sobre esses problemas, não só na escola naturalmente, mas independentemente da profissão que você queira seguir, se você quiser seguir uma profissão, independente do que você for fazer da sua vida, você vai se deparar com esses problemas, você vai se deparar com essas questões. Uma vez que a gente vive em conjunto, em sociedade, ordenados por uma regra social, né? Por uma moral que nos conforma, por uma moral, um determinado conjunto de costumes e leis e regras e combinados que nos dizem o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é bonito, o que é feio, o que é proibido, o que é permitido. Tudo isso que a gente tem falado até agora, e nós, como componentes dessa raça humana, que na sua essência, né, lá no seu âmago mais profundo e mais íntimo, dispõe de uma liberdade característica que inclusive nos distingue, nos separa do restante dos animais. Então a gente tem a bênção e a maldição ao mesmo tempo dessa liberdade que nos obriga, que nos impele a tomar decisões no dia a dia. A gente tem que ver qual é a melhor maneira de tomar essas decisões, né? Essas ações, fundados na razão, de maneira ideal, né? Pelo menos a nossa moral ocidental fala que, ou nos indica, nos determina que as nossas ações devem ser racionalmente embasadas, né? Conscientemente pensadas, elaboradas, calculadas, tudo mais. Então, esse é um campo de pesquisa que a gente vai pisar muito nele ainda. Então, estão lançadas as bases, essa discussão inicial, esses pressupostos, esses nomes, tá? Que pensaram, falaram, elaboraram, nos deram as dicas de por onde seguir. Eu vou mandar para vocês umas 2 questõezinhas, tá? Para vocês me responderem pelo plural, para contabilizar a nota de vocês nesse bimestre.
que a gente não fez prova, não fez trabalho. Então, eu até falei, né, que eu vou perguntar o que é moral e ética para vocês fazerem essa distinção, e vocês já estão no 8º ano, então, por desnecessário que eu acredite que seja falar, eu não posso me furtar de dizer e de orientá-los, muito embora eu sei que eu já falei isso uma série de vezes em sala de aula, eu sei, ou eu tenho uma inclinação a saber quando vocês escreveram com as suas palavras e quando não foram as suas palavras, né? Até porque sou eu que leio as tarefas de todos vocês, então eu sei quando tem uma igual à outra, né? Quando vocês eventualmente copiaram do mesmo lugar, igualzinho. Então, escrevam um texto autoral, tá? Com as suas próprias palavras. Procurem fazer essas anotações sobre as aulas, peguem as anotações que vocês fizeram sobre as aulas anteriores, sobre essa mesma, leiam sobre esse assunto nos textinhos da apostila de vocês, assistam outros vídeos a respeito desse mesmo assunto. Aí quando vocês entenderem, inclusive eu vou perguntar justamente isso, explique qual foi o seu entendimento sobre esses assuntos, tá? Com as suas palavras, de acordo com o seu entendimento. Não é para copiar um outro texto de uma outra pessoa. Eu não quero saber o que o autor de um certo artigo pensou sobre isso. Eu quero saber o que você entendeu sobre isso, tá? Então só você pode me dizer o que você entendeu. Com as suas palavras, naturalmente, tá bom? Se as orientações, a última orientação que eu recebi não mudar, esta é, muito provavelmente, a nossa última videoaula. E aí, a partir da próxima semana, a gente já se vê ao vivo, quer dizer, ao vivo em tempo real, né? Pela internet, online, mas em tempo real. A gente vai fazer as nossas aulas no horário de aula normal, pela internet, por videochamada, no Hangouts, pelo plural mesmo. Mas essas videoaulas acabam. E aí, esta é a última. Então, eu vou mandar essa aula para vocês no dia 20. E no dia 27 a gente já tem a aula online. Então esta aula aqui vai entrar nessa segunda-feira, dia 20, e esse bimestre acaba no dia 24. Então fiquem atentos ao prazo de entrega dessa avaliação que eu vou mandar. E vocês já têm até uma folga aí, porque não vai ser uma provinha que vocês vão ter meia hora, 40 minutos para responder e acabou. Eu vou deixar disponível no sistema de um dia para o outro, para todo mundo poder ver, no horário que tiver acesso à internet, né? Mas tem que fazer. Se não fizer, não tem nota, acabou. A única nota de vocês nesse bimestre é isso, é essa atividade que eu vou mandar. Então, procurem se empenhar. Se tiverem alguma dificuldade, se não entenderam, se não conseguiram, falem comigo, me procurem, não é difícil de me achar. Se for o caso, manda até em comentário nesse vídeo aqui mesmo. Eu procuro atender vocês. Mas é isso, tá bom? A obrigatoriedade é essa. Vocês têm que fazer o que vocês têm que fazer e eu só posso fazer o que eu posso fazer, que é isso que eu estou fazendo. Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer pergunta, qualquer lamentação, qualquer reclamação, qualquer dica, enfim, qualquer coisa que vocês queiram falar, por pra fora do coraçãozinho de vocês, podem entrar em contato e a gente vai conversando, tá bom? Então, até semana que vem. Possivelmente, provavelmente, idealmente. Até lá.